Já leste o livro Essencialismo? Se ainda não o fizeste, hoje vou partilhar contigo as principais partes do seu conteúdo e dar-te o motivo para terminares este vídeo e correres para a livraria mais próxima. Então, este é um livro sobre foco, sobre disciplina, sobre deitar fora, e uma das coisas que eu mais gosto é o facto de ser simples. Não tem uma linguagem complexa, não te traz uma abordagem difícil, mas obriga-te, isso sim, a pensar sobre o básico, sob uma nova perspectiva. Vamos começar? Mas antes disso, vou convidar-te a subscrever o canal e a ativar as notificações. O livre essencialismo é uma abordagem de vida que tem como premissa identificar o que é mais importante e dizer não ao que não é essencial. Priorizar aquilo que realmente importa e, sobretudo, ajudar-te a manter a disciplina e o foco. E a verdade é que quando nós implementamos esta abordagem de vida, nós permitimos-nos viver uma vida mais significativa e mais alinhada com os nossos valores e também com os nossos objetivos. Aquilo que eu hoje te trago aqui é a tentativa de destacar aqueles que eu acho os 6 pontos mais importantes deste livro. Aqueles que para mim são as grandes áreas, aqueles que são verdadeiramente importantes. E eu digo a tentativa porque o livro é muito mais abrangente do que isto, não é? Do que o cingirmos a 6 pontos. Mas mesmo assim, vamos lá, vamos tentar. Ponto número 1. A procura pelo essencial. O autor acredita que muitas pessoas enfrentam uma sobrecarga de opções, de tarefas, não é? E, como tal, o que acontece é que nós vivemos a correr entre as nossas várias personagens e acabamos por ter alguma dificuldade em gerir todas elas. E a verdade é que isto nos faz frequentemente sentir divididas em várias direções. Faz com que nós tenhamos pouco foco e faz com que nós sintamos pouca realização. Então aqui o essencialismo, o que ele nos permite é identificar o que é verdadeiramente importante, o que é significativo para nós, e isso requer, em primeiro lugar, uma autoavaliação honesta e a determinação para nos focarmos apenas nas atividades e objetivos que contribuem para o que é verdadeiramente essencial na nossa vida. O ponto número 2 é o poder de dizer não. Dizer não é uma capacidade cada vez mais valiosa que o essencialismo nos promove. E como eu digo sempre às minhas alunas, uma capacidade que quanto mais depressa nós a adquirirmos, mais tempo ela nos vai dar, não é? É desenvolver, nós devemos desenvolver este nosso poder que nos vai permitir recusar aqueles compromissos, aquelas atividades, aqueles projetos que tantas vezes não estão alinhados connosco, não estão alinhados com os nossos objetivos e vai nos permitir, claro, focar naquilo que é essencial. E eu sei que muitas pessoas, em especial as mulheres, têm dificuldade em dizer não. E têm esta dificuldade essencialmente porque têm um grande medo de desapontar os outros. Mas o que o autor destaca é que dizer não é fundamental para nós protegermos o nosso tempo, para nós protegermos a nossa energia, não é? E para nos podermos focar, obviamente, e mais uma vez, nas coisas que realmente importam. Passamos agora para o ponto número 3. E o ponto número 3 é priorizar, não é? Fala-se tanto hoje em dia de priorizar. E priorizar é uma parte crucial do essencialismo. Priorizar envolve essencialmente nós classificarmos as nossas tarefas e compromissos com base na sua importância, sim, mas também, muito importante,
com base no impacto que elas causam na nossa vida. Então não é só pensarmos sobre o que é mais importante e que temos que fazer em primeiro lugar, mas também se aquilo que vamos fazer tem um verdadeiro impacto na nossa vida. E para o fazermos, nós devemos, em primeiro lugar, conseguir identificar as atividades que contribuem significativamente para os nossos objetivos essenciais. E assim nós vamos conseguir dedicar a maior parte do nosso tempo a essas atividades. Obviamente que, por outro lado, isto também implica eliminar tarefas desnecessárias que nós fazemos tanto ao longo do nosso dia e concentrar-nos no que é verdadeiramente importante e valioso. É a famosa regra dos 80-20, que eu tanto gosto de aplicar ao meu dia-a-dia e que eu partilho sempre com as minhas alunas. Aliás, estava aqui a pensar, posso fazer um vídeo sobre a regra dos 80-20 porque ela é de facto fundamental na nossa vida e ela ajuda-nos aqui a priorizar. Se conhece a regra 80-20, deixa aqui em baixo do vídeo. Se não conhece a regra 80-20, deixa aqui em baixo do vídeo a dizer eu quero conhecer essa regra. E agora o nosso ponto número 4, disciplina e foco. Manter a disciplina e o foco é fundamental para ser um essencialista. E a verdade é que à medida que nós vamos conseguindo mais liberdade com as nossas escolhas, com aquelas em que nos conseguimos focar, não é? Nós acabamos por ter mais capacidade de dizer não, temos cada vez mais capacidade de fazer melhor as nossas escolhas e de, sobretudo, nos mantermos fiéis àquilo que é importante para nós e àquilo que nos acrescenta. Outra coisa que também vai acontecendo é que vamos começar a evitar as distrações relacionadas com aquilo que não nos acrescenta absolutamente nada. E é aqui é que entra a disciplina e que neste contexto, disciplina significa seguir um plano e resistir à tentação de nos dispersarmos em todas as direções, não é? Porque afinal o que acontece é que quando nós temos mais tempo livre, mais facilmente nós temos tendência para o desperdiçar, não é? E acabarmos por dispersar. Eu estou a fazer assim com os braços porque o autor, inclusive, tem uma imagem no livro que é muito interessante, que é uma bola, vocês já se calhar já devem ter visto, que é uma bola com setas em várias direções que representa a dispersão do nosso foco, não é? Então é muito importante nós percebermos que ao ganharmos tempo livre, também devemos ter a disciplina de manter o nosso foco no sítio certo. Já que o foco, como nós sabemos, não é? Se o aplicarmos de forma continuada nas nossas atividades essenciais, aumenta a probabilidade de alcançarmos resultados significativos. Ponto número 5. Eliminar o excesso. O essencialismo também está, claro, obviamente relacionado com o eliminar do excesso de coisas na nossa vida, incluindo, sim, objetos, tarefas, mas também informações habitualmente desnecessárias que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Ao simplificarmos e reduzirmos o excesso, aumentamos a ordem à nossa volta e reduzimos o stress. E quando nós reduzimos o stress, nós conseguimos de melhor forma concentrar-nos no que é verdadeiramente importante. E uma grande premissa do essencialismo é que menos é mais, em qualquer área da nossa vida, não é? Então, a pergunta que eu acho que surge agora é: temos que nos tornar minimalistas? Não, de todo, não é? Não temos que nos tornar pessoas minimalistas, aliás, longe disso, mas se nós olharmos à nossa volta, há muitas tarefas, há muitos objetos, muitas pessoas, muitas obrigações que tu podes eliminar da tua vida para que tudo acabe por fluir de uma melhor maneira.
Passamos agora para o último ponto, o ponto número 6. O caminho para uma vida intencional e significativa. E que caminho é este? É, obviamente, seguir os princípios do essencialismo. Não é apenas sobre otimizar a produtividade, mas também sobre procurar uma vida intencional e significativa. Uma vida que nos traz a verdadeira satisfação, não é? E quando nós nos concentramos naquilo que é essencial, nós direcionamos a nossa energia para atividades que estão alinhadas com os nossos valores, com os nossos objetivos mais profundos, e essa decisão conduz a uma sensação de realização e satisfação mais profundas na nossa vida. E depois destes 6 pontos que eu partilhei aqui contigo, eu queria também partilhar ainda algumas ideias-chave que eu retive do livro e que eu considero muito importantes para reflexão. Então aqui fica um exercício, agarra nestas ideias-chave e reflete sobre elas. E a primeira delas é que se nós não criarmos prioridades na nossa vida, alguém vai criar essas prioridades por nós. Segunda ideia, o poder das escolhas é nosso. Nós só temos que querer utilizar este poder. Terceira ideia, é essencial criarmos espaços para escaparmos e depois nos focarmos em explorar a nossa vida. Está a fazer sentido até agora? Próxima ideia, dormir bem tem que ser uma prioridade na nossa vida. Depois uma frase, das frases que eu mais gosto de todo o livro, que é: se não é um sim claro, então é um não claro. Próxima ideia para refletires, melhorar as coisas é muitas vezes subtrair em vez de acrescentar. Gostaste desta partilha? Chegamos assim ao fim do nosso vídeo. Eu sei que neste momento deve estar aí a palpitar a vontade de o ler. Eu recomendo muito a leitura deste livro. É um livro que eu gosto muito. Volto a frisar, não é um livro complexo, é um livro sobre o básico, mas sobre fazer o básico bem feito. E todas estas ideias que eu partilhei aqui, elas estão na íntegra, a 100%, a fazer parte do programa Autêntica. Por isso, se queres aprender a vivê-las na prática, junta-te a nós. Eu vou deixar aqui o link abaixo. E agora sim, antes de correres para a livraria mais próxima, e se este vídeo fez sentido para ti, se queres que traga mais resumo de livros, deixa também aqui o teu like abaixo para ajudar a partilhar este conteúdo com mais pessoas e nós voltamos no próximo vídeo.